A impulsividade é uma tendência da gente agir sem pensar nas consequências. Isso todo mundo sabe. É o ato da gente dizer ou fazer as coisas no calor do momento. A gente não mede as consequências. Mas essas ações, elas normalmente ocorrem como resposta emocional. É uma espécie de um gatilho que é apertado e você imediatamente reage. Por exemplo, você já fez isso antes? Você mandou um e-mail meio torto, meio ofensivo para uma pessoa e depois aí ficou pensando, nossa, o que eu fiz? Onde é que eu estava com a cabeça? O que eu estava pensando naquela hora? Enfim, você fez e se arrependeu. Sem ser acadêmico, a ciência ela diz que a gente tem um sistema reativo de emoções, que é a chamada amígdala cortical, que não tem nada a ver com aquela amígdala da garganta, e um sistema de freio, chamado lobo temporal. Ou seja, nós temos um alarme emocional e um sistema de freio. Só que essa amígdala cortical, ou seja, o nosso alarme emocional, ela se desenvolve lá na nossa infância. Ela está prontinha para ficar igualzinha daquele jeito até o fim da nossa vida. Por outro lado, o tal do lobo temporal, ou o nosso freio, ele só vai estar completamente desenvolvido entre os 20 e 25 anos. Isso significa que nós estamos sujeitos à impulsividade bem antes de aprender como conter as nossas reações impulsivas. Não importa que tipo de adulto controlado, ponderado e racional que nós vamos nos tornar mais tarde, ou não. Mas em geral, nós somos mais imprudentes e impulsivos na nossa adolescência. A impulsividade faz parte da condição humana. Ninguém é um modelo de autocontrole. Comportamento impulsivo não é necessariamente algo para a gente se preocupar. Todo mundo age impulsivamente num momento ou outro da vida, em algumas situações. Agir por impulso muitas vezes é necessário. Dizer que a impulsividade geralmente é ruim é uma coisa muito injusta. Pode ter havido momentos na sua vida em que suas ações impulsivas foram recompensadas. Por exemplo, um dia, se você não tivesse sido impulsivo, você poderia ter morrido atropelado. Ou então, se você não tivesse sido impulsivo, você não teria conhecido aquela pessoa que você se apaixonou. A impulsividade também pode ser aquela força motivadora que está por trás dos gênios artísticos. Por exemplo, algumas grandes obras de arte, livros, música, poesia, saíram de uma ação compulsiva. A impulsividade, ela pode, inclusive, impulsionar e até melhorar os seus momentos criativos. Às vezes, as suas ações improvisadas podem servir a algum propósito. Se você for um cara que tem que tomar decisões todos os dias de uma forma muito rápida, muitas vezes essa impulsividade, essa rapidez, não deixa que uma oportunidade escape das suas mãos. Esse tipo de impulsividade frutífera e positiva, ela tem um nome. É chamada de impulsividade funcional. Mas existe um outro lado da impulsividade. Por exemplo, quando você tem reações raivosas e desproporcionais a uma situação. Como, por exemplo, no trânsito, um sujeito te dá uma fechada e você sai xingando raivosamente. E às vezes até dirigindo de forma imprudente, atrás do sujeito, xingando, reclamando. Ou então quando os seus filhos se comportam muito mal e aí você sai gritando tresloucadamente. E quando o episódio termina, você tem até vergonha de ter perdido o controle, de ter assustado os seus filhos e se arrepende. Mas a impulsividade ela pode ser ainda mais trágica. Por exemplo, imagina que você está esperando na fila de um banco e aí um sujeito fura a fila do banco. Algumas pessoas ali naquela fila coçam a cabeça, viram os olhos e falam: nossa, que sujeito cara de pau, mas não vale a pena reclamar disso, não vale a pena tirar satisfação. É uma coisa irrelevante, quase que irrelevante. No entanto, se você for uma pessoa muito impulsiva, pode ser que você se sinta ultrajada e vá lá no começo da fila e puxe o homem pelo braço e reclame e discuta, gere um escândalo qualquer, cria uma confusão porque você não admitiu aquela situação e não mede as consequências daquilo. Pior ainda, dependendo do nível de ansiedade, esse seu sistema reativo por recompensas rápidas e que nos torna menos pacientes e mais impulsivos, podem, por exemplo, nos tornar gastadores compulsivos, consumidores, aquelas pessoas que não param de comprar. Ou então, pode fazer com que você dirija de forma imprudente no trânsito.
ou ser uma pessoa sexualmente promíscua, ou então comer compulsivamente, ou ainda brigar fisicamente com os outros, que nem o exemplo do banco, ou destruir a propriedade alheia, ou ainda fumar ou beber álcool em excesso e às vezes chegar até as drogas. Esse tipo de comportamento impulsivo e constante é conhecido como impulsividade disfuncional. E o nome diz tudo. É quando você age constantemente por impulso e que você parece fora de controle o tempo todo em todas as suas decisões. O seu comportamento é instável e a sua vida se torna também instável. Você permite que os seus anseios, os seus desejos, eles guiem você por um caminho de autodestruição. Ou seja, tomar decisões precipitadas, sem moderação, sem qualquer tipo de premeditação e lógica, é completamente imprevisível, é tornar a vida completamente imprevisível. É claro, esse tipo de pessoa que tem a vida dominada pelos seus impulsos, elas precisam de uma ajuda profissional, de uma ajuda médica. E o que eu vou falar em seguida não é para esse tipo de pessoa, mas para aqueles que normalmente têm reações impulsivas, gostariam de controlá-las melhor e que depois de uma reação impulsiva põe a mão na cabeça e fala: nossa, estou arrependido, eu não sei o que eu estava pensando na hora, eu não deveria ter feito isso. Então, para esse tipo de pessoa, eu vou dar aqui 4 formas de você tentar reduzir a sua impulsividade. Vamos lá! A primeira é um aumento de autoconsciência. O que eu quero dizer com isso? Existem gatilhos mentais que disparam aquele alarme que faz com que você reaja impulsivamente. Isso você, de uma certa forma, conhece em você mesmo. Esses gatilhos emocionais, eles lhe dão aquela sensação de necessidade de reação, quase que impulsiva. É como uma revolução dentro de você. E existem gatilhos que você conhece que te fazem perder esse controle. Então, faça uma lista desses gatilhos. Pode ser fechada no trânsito, pode ser alguém que grita com você, pode ser alguém que te xingue, pode ser alguém que diga que você é incompetente, que você é inútil, essas coisas que te pegam e que imediatamente você reage de uma forma deslocada. Pode ser quando alguém te chama de preguiçoso, pode ser quando alguém te chama de arrogante, pode ser quando alguém te chama de incapaz de fazer algo. Nossa, você é um sujeito incapaz de fazer alguma coisa. Ou então que subestima você, te deixa desse tamanhinho. Esses gatilhos, quando são disparados dentro de você, imediatamente você sente aquela sensação impulsiva de reagir. Faz uma lista daquilo que normalmente te gera essa sensação. Porque normalmente nós conhecemos quais são esses gatilhos. O simples fato de você fazer uma lista deles já vai te deixar mais atento a próxima vez que eles acontecerem, a próxima vez que eles forem disparados. Com essa consciência desses gatilhos em você, você dá o primeiro passo para tentar controlar a sua reação. O segundo passo é tentar criar um espaço entre o gatilho e a reação. Normalmente, o gatilho e a reação estão colados. Não existe tempo para nenhum tipo de reflexão, de ponderação. O que você precisa fazer é abrir um pouquinho, criar uma fenda entre o gatilho e a sua reação. E nessa fenda, nesse espaço, nem que seja de poucos segundos ou até frações de segundo, você ganhe tempo para respirar fundo, para levar sua mente para um lugar que você gosta, para tentar sair daquela reação impulsiva que o seu físico e as suas emoções tentam disparar. Aí você diz assim: puxa vida, mas abrir essa fenda vai levar quanto tempo para eu ficar ponderando? Às vezes frações de segundo. Com treino, às vezes frações de segundo. É o suficiente para você perceber o gatilho disparado, perceber que você vai reagir e dar tempo para aquele tal do lobo temporal frear a sua reação. É esse espaço que você precisa abrir. Como você fez uma lista dos gatilhos, há uma grande chance de você já estar preparado, automaticamente preparado, quando o gatilho for disparado. Claro que existem situações que forçam você a agir impulsivamente, mas na maioria dos casos, a sua decisão pode esperar. Então, colocar um pouquinho de espaço entre um gatilho emocional e a sua decisão pode ser extremamente saudável para a sua vida. O terceiro passo, ele é muito simples.
Quando você tem que tomar uma decisão, e é uma decisão importante, você ganhou aquele espaço, você não precisa responder naquele momento, aquilo pode esperar um pouco, e você se sente ansioso em tomar a decisão, procura alguém de confiança, uma pessoa mais ponderada. A visão das outras pessoas costuma nos dar informações novas, ângulos novos, perspectivas novas daquela situação. Então, uma pessoa de confiança, um amigo, uma pessoa muito próxima a você, pode te ajudar a ponderar melhor, a ver outros ângulos da situação e trazer mais clareza e assertividade para a decisão que você vai tomar. O quarto passo, muita gente não gosta, é a meditação. A meditação, ela nos traz uma calmaria mental, um controle mental melhor. Muita gente diz que não consegue, que é difícil, já tentou. Muitas pessoas ansiosas, inclusive as impulsivas, têm uma dificuldade muito grande para meditar. Tudo bem se você não conseguir, mas se você deu aqueles 3 passos anteriores, com treino há uma grande chance de você já obter uma melhoria. É importante a gente registrar que o comportamento impulsivo ocasional não é necessariamente um indicativo de que você precisa procurar ajuda médica. Todo mundo age impulsivamente de vez em quando. Somente quando esse tipo de comportamento se tornar frequente ou grave, ele pode ser considerado perigoso. Portanto, se você for aquele tipo de pessoa que faz e se arrepende e pensa onde é que eu estava com a cabeça, experimente esses 4 passos, ou pelo menos os primeiros 3. Por fim, eu vou deixar uma frase do escritor norte-americano Craig Lounsburg. Ele disse: muitas vezes jogamos pedras sem perceber que elas vão pousar em algum lugar. Tchau!